Perfeito, muito bom. Na aula de hoje, nós vamos completar o nosso ciclo de reflexões a respeito dos teóricos do dissenso, que nos ajuda a compreender fenômenos ligados à violência nas sociedades. Recapitulando, nós começamos as nossas análises com a sociedade disciplinária de controle com Michel Foucault. Na aula anterior, trabalhamos o conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, e hoje fechamos o ciclo dessas reflexões com o pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No caso de Nietzsche, nós vamos trabalhar a genealogia do castigo, né? Nietzsche faz um inventário, um procedimento genealógico, porque ele quer descobrir qual a relação que o castigo tem como uma prática antiga da humanidade com o direito penal moderno, né? Só para a gente lembrar, Michel Foucault também faz genealogia, ele faz um estudo a respeito do surgimento das prisões. Nietzsche, de quem Foucault se influenciou, na sua época, vai bastante a fundo, trabalhando aí o nascimento e o desenvolvimento do castigo. Então, vamos então começar a nossa exposição sobre a genealogia do castigo com Nietzsche. O que nós pretendemos estudar na nossa aula? Como o próprio nome diz, né, genealogia, nós vamos compreender o nascimento e desenvolvimento dessa prática, né? Como que esse fenômeno tem contornos na nossa sociedade. Vamos verificar com Nietzsche a sua ideia de que o castigo transformou-se num elemento de civilização da sociedade, né? Permitia ao ser humano viver em sociedade. Vamos também trabalhar uma noção muito cara para os estudantes do direito, que é a lei do talião, que é uma forma, um princípio, né, de reparação, que é o procedimento mais antigo que nos dá informação a respeito do castigo. Para, então, entendermos como que nasce o castigo no seu contexto material e que relação, né, como era aí os apontamentos de Nietzsche, que relação isso tem com o direito penal da atualidade. Nossos objetivos são compreender historicamente o nascimento e desenvolvimento do castigo, como que ele fundamenta, né, que tipo de relação ele tem aí com as sanções modernas, né, com as penas, né, que nós temos aí no direito de muitas nações, como que o castigo se relaciona com a civilidade, com a nossa forma de viver em sociedade, e então, assim, compreender o que há de antropológico, né, o que diz respeito como uma conduta humana na prática do castigo. Ok. Como fazemos todas as aulas, eu espero que você já tenha conseguido trabalhar lá no Moodle, né, a sua atividade, o seu diário de bordo. Se você ainda não fez, nós temos hoje aí uma grande oportunidade, né? Abra o seu bloco de notas, o seu caderninho, abra aí o arquivo, pegue lápis, né, papel, e vamos, então, fazer aí esse diário de bordo, aproveitando a questão problematizadora de hoje. Como a gente faz, eu peço a ajuda de vocês, e a pergunta é: como que a gente pode definir o castigo, né? O que é castigo? Quando a gente está falando de castigo, nós estamos falando de quê? Então, eu vou abrir aqui para vocês, justamente aí para pedir a contribuição. O que a gente chama de castigo, né? Essa é uma palavra que a gente precisa começar no início dessa aula, compreendendo do que estamos falando. Aqui eu já estou vendo que, né, alguns de vocês já estão presentes, Alexandre, Bárbara, né?
O que vocês pensam, Rafael? O que vocês chamam de castigo? O que é castigo para vocês? Como que a gente define essa palavra? Acho que está todo mundo cansado no final do semestre, né? O professor e todo mundo. O que é castigo para vocês? Bom dia, professor. Bom dia, Bárbara. Tudo bom? Tudo bem, professor, graças a Deus. Bom, eu acredito que castigo seja uma punição que seja dada à pessoa diante de um fato errado, ou uma atitude errada, ou uma escolha errada que ela tenha feito, que prejudique qualquer ser, enfim, alguma coisa desse tipo. Muito bom. Exato, né? Essa é uma definição. Então, é uma punição para um comportamento inadequado, né? Ou um comportamento que um determinado grupo considera equivocado, né? Exatamente. Então, temos aí uma primeira definição. Castigo é punição. Quem está pensando numa outra, né? Nós temos outras definições de castigo. Por exemplo, quem aqui já foi castigado pelos pais? Vocês são de uma geração moderna, né? Talvez aí eu, né, e alguns outros alunos, né, tivemos experiências de castigo. Aí a gente fala de punição quando está dentro da experiência familiar? O que vocês imaginam? Bom dia, Alexandre. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu acho que o castigo ele trabalha com um princípio, pelo menos do ponto de vista de transmitir, na verdade, um limite, né? Quando ele vem carregado de uma explicação, né? Ele acaba sendo uma ferramenta de estabelecer, ou digamos assim, criar na pessoa que está transgredindo alguma coisa, ou passando de um limite, né, que ele deve voltar a esse limite. Ou, digamos, ele deve respeitar esse limite. Claro que esse limite ele está dentro de um contexto de melhorar o convívio, e não o contrário, né? A graduação do castigo, no caso, ela também tem que ser proporcional ao nível do digamos, desregramento, né, que está em jogo, né, está sob foco. Mas eu acho que esse aí, que nem agora tá a foto aí, né, sei lá, aí tem um lado sádico também, né. Então, se tu pensar, daqui a pouco tem gente que extrapola, né, os conceitos de castigo e bota para fora outras coisas, né? Mas dentro de uma linha mais educativa, assim, ele tem esse princípio, né, de fazer quem não sabe quando é o momento de parar, né, ele entenda de uma forma em que aquilo gera uma lesão, no caso, mais carregada de uma explicação. Sempre tem que ter a explicação, né? Tem que ter um senso de justiça por trás disso, né? Para isso não ficar sendo uma agressão moral exagerada, né? Ou seja, ultrapassando o ponto que é o princípio do próprio castigo. Daí já a pessoa já fica revoltada, não entende por que está sendo castigada, etc. Mas aqui cabe um filtro, né? Tem castigos e castigos, né? Castigos exagerados, a gente tem que pensar que também daí está sendo outras coisas envolvidas, né? Eu teria esse conceito em relação ao castigo em si, sabe? Perfeito, né? Então, essa outra definição, o castigo atua dentro de um corpo social. Bom dia, professor. Bom dia, para dar limites. Tudo bom? Eu gostaria de contribuir com a etimologia da palavra, né? Que vem do latim castus, significa puro, limpo, sem falta, e o verbo castificar e tornar-se casto ou puro acabou gerando o atual castigar. Essa etimologia é muito curiosa, né? Tem gente que relaciona, né, a ideia de alguém que perdeu a castidade, e aí o castigo tem que
É muito curioso, né, assim, que há um elemento moral dentro da prática do castigo, né? Tem uma certa moralidade, né? Nietzsche gostava muito dessas questões sobre moral, né? Justamente, ele tem um livro, A Genealogia da Moral. Então, veja bem, punição, retomar a castidade, né? Voltar à castidade, limites, né? Como o Alexandre colocou. O Alexandre colocou um pouquinho que tem as dimensões, né? Quando é para dar limite a alguma coisa em torno aí da que a gente tem aprendido o castigo como uma espécie de educação, e também quando que isso perde a proporção, né? Inicialmente, a gente precisa fazer essas, digamos assim, essas pontuações, porque quando nós vamos para a teoria de Nietzsche, a gente vai descobrir que o uso da palavra castigo não está muito adequado, né? O que é castigo? Quando a gente vai para a teoria, para o procedimento histórico, a gente vai verificar que muitas pessoas usam a palavra castigo hoje sem entender bem antropologicamente o que é a prática. Nenhum de vocês falou, assim, o Alexandre falou um pouco, né? Mas vocês não comentaram. Geralmente em sala de aula o pessoal lembra muito, castigo é disciplina, né? E eu perguntei se vocês foram castigados, porque hoje, né, tem muito essa ideia, eu não vou bater no meu filho, então eu vou castigá-lo. Mas também eu não vou impor a ele um determinado sofrimento que possa servir de humilhação e ele vir, né, de certo modo, se tornar alguém que vai fazer uso disso. E aí, muitas das vezes, hoje, quando se fala em castigo, as pessoas estão pensando assim, eu vou privar você de algo que você gosta, né? Eu vou te disciplinar. Eu faria eu gosto de fazer uma certa alusão quando algum aluno diz que castiga a disciplina, que as pessoas precisam entender, né? Vocês colocaram aí as definições, o Rafael trouxe a etimologia, as pessoas precisam entender o que é castigo para não fazer confusão, porque na acepção histórica, a gente vai descobrir que castigo foi um elemento extremamente perverso, né? Tem uma certa perversidade aí dentro do ato de castigar. Muito bom. Enquanto a gente vai trabalhando, vocês fiquem à vontade para participar. E essa é uma aula que eu gosto de contar muito com a sinceridade dos alunos, né? Então, assim, ninguém disse que foi castigado. Muito bom. Então, significa que está todo mundo dentro aí de um princípio de educação que recebeu dos pais bem moderno. Correto, Alexandre, né? Ou não tanto? Aí, não, eu não falei de mim, né? Mas é claro que a gente, sei lá, é uma questão, eu acho que importante você destacar aí, né? A minha geração, obviamente, o castigo esse de privação de certas coisas, ele era menos utilizado do que o cara chegar e ter uma agressão física. Ele tinha realmente, ele era imediato a solução, sabe? Não é aquela coisa, não, agora tu vai ficar lá no teu quarto e não vai sair. Não, tu entendia na hora o que significa, deu. Tu passou o teu limite, agora tu vai entender. Toma uma palmada aqui, né? Toma um safanão, né? Que é um termo nosso, né? Ou um puxão de orelha. Pô, né? O puxão de orelha não causava nenhum problema físico, porque está aqui a cartilagem, e o cara entendia, pô, realmente agora eu saquei um cascudo, né? E aí, por aí afora. Eu vou te falar o seguinte, do ponto de vista, assim, até de relação familiar, outro dia eu estava conversando com um amigo que ele é da área de psiquiatria, e ele é um pesquisador,
E eu não vou me alongar muito, tá? Mas ele começou a fazer, nas palestras dele, ele fazia a seguinte pergunta: quem é que já levou alguma palmada aí? Né? Ele fazia a pergunta para a plateia, né? Quem acha que levou as palmadas, acha que isso foi positivo do ponto de vista de educação ou negativo? Sabe que a maioria considerou positiva a atitude de levar umas palmadas. E a segunda questão que veio a seguir é: tu sabia por que tu estava levando as palmadas? E aí os que disseram que era positiva sabiam. Eles diziam: eu sabia que eu estava passando do limite. Então, na verdade, o que ele começou a catalogar isso? Que a partir do momento que tu tem a noção de que tu não está fazendo certo, e aí vem o lado da justiça, né, digamos assim, de que aquilo realmente entra numa norma de convivência saudável, a pessoa ela diz: não, eu tinha que ser punido, senão eu não ia ter limite. Eu comecei a machucar o gato, e aí eu toquei pedra na vidraça do vizinho e não levei nenhuma punição. Quer dizer, está valendo, né? Começa a aumentar aonde vai estar o limite. Por outro lado, olha que coisa curiosa, todos os que não acharam que tiveram a punição sentiram uma ausência da autoridade do pai e da mãe no sentido de educação. É como se eles estivessem chamando a atenção para ver se eles estavam realmente sendo importantes para os pais, e os pais que não deram a devida limitação foram considerados assim: pô, mas pai, tu não olhava para mim, eu virava a casa do avesso e tu achava que não, tudo bem, meu filho, desculpa aí e tal, faz parte. E eles começaram a colocar isso como uma falta de atenção. Olha o troço como acaba indo numa dimensão até além da questão somente ali punitiva. Ela tem uma questão afetiva por trás, porque a criança, ela, em algum momento, ela pode estar querendo ver realmente se ela está dentro desse contexto de ser importante dentro da relação, né? E encarar isso como sendo uma coisa, e depois leva adiante, hein? Isso quando chega adulto, tem certas frustrações que daí não consegue depois resgatar, só com muita terapia, provavelmente. Isso que eu queria contribuir aí, porque foi um diálogo que eu tive com um amigo que é pesquisador, e ele até está com dificuldade de revelar essas pesquisas, porque o pessoal está levando isso para um outro lado, como se ele não estivesse contextualizando. E ele estava contextualizando, entende? Tem uma certo bloqueio em relação a esse tipo de coisa. Concordo, muito bom. Exatamente, né? A pessoa pode... o ato, né, transgressor pode ser uma tentativa de chamar a atenção. Muito bom. Uma última pergunta, já para a gente entrar na matéria, mas vocês não precisam responder. Eu vou deixar vocês à vontade, interrompam a aula, que é aquela: você já castigou alguém? Não precisa responder, né? Porque essa é uma aula que, geralmente, de vez em quando, algum aluno fala: professor, eu já fiz isso, né? Sem você se expor, se você já castigou, muito bom, vamos dar continuidade. Mas é isso, né? As definições de vocês são todas apropriadas, fazem parte aí do universo dessa prática antropológica. Então, quem vai nos ajudar a fazer as reflexões, né, indo na história, nas práticas, é esse pensador, né, extremamente conhecido, né? Nietzsche é talvez um dos mais populares filósofos, né, pela sua forma de escrever, pela sua capacidade crítica, né? Todo mundo conhece algum texto, alguma frase, algum pensamento, né, do alemão Nietzsche. Então, ele era filho de pastores luteranos, né? Começou a estudar teologia, mas acabou se transformando num extremo crítico do cristianismo, abraçando depois a filosofia budista, né? Foi professor na Universidade de Basileia, mas um dos aspectos pessoais da vida de Nietzsche, que talvez faz parte da sua filosofia, é o fato de que ele tinha uma saúde muito frágil, que no final da vida acaba se desenvolvendo para a loucura, né? É um crítico da religião, da moral, da cultura,
e da própria filosofia. E quando a gente fala de Nietzsche, ele está, né, incluído aí nos grandes sistemas de pensamento do século XIX, considerados sistemas de pensamento que revolucionaram a maneira como a gente enxergava, né, o mundo. Então, desde o idealismo de Hegel, o existencialismo, né, e a sua filosofia se encaixa dentro de uma vertente existencial de Kierkegaard, mas ele se alinha, né, ele é muito citado ao lado de Freud e de Marx como as três grandes correntes de pensamento que transformaram aí, sobretudo, a humanidade, a sua maneira de pensar. Ele é um filósofo de rupturas, né? Ele rompe com o idealismo da razão histórica de Hegel, ele tem uma visão muito crítica da tradição, né, da grega, que vem sendo retomada desde o Renascimento, e como nós falamos, ele é um grande crítico da moral e da religião cristã, e, sobretudo, como moral e religião estão aí na base da civilização ocidental, né? Então, muitos de seus conceitos, né, são muito trabalhados. Ele tem, né, o pessoal faz uma ligação, né, muitas das vezes desconexa dele com a sua crítica ao cristianismo, ou talvez a sua apropriação das suas ideias pelo nazismo, né, com aquele conceito que ele tem de super-homem, que muitas das vezes é também mal compreendido, porque Nietzsche passa boa parte da sua vida reafirmando, fazendo as suas críticas ao cristianismo, que ele considera extremamente repressor, e as suas críticas com a cultura ocidental. Então, ele tem muito de dionisíaco, né? Ele usa essas metáforas, Dionísio, né? Aquela ideia da alegria, do vinho, da festividade, porque, por ser alguém doente, Nietzsche vai estar sempre reafirmando a vida, se colocando contra as estruturas muito conservadoras de seu tempo, né? Ele inicia boa parte dessas suas reflexões sobre o castigo, trabalhando aquilo que ele fala da moral dos escravos e da moral dos senhores, que é uma visão que ele tem, que na humanidade existem sempre dois pontos de vista, né? O pessoal hoje usa muito a ideia de lugar de fala, né? Esses outros conceitos, esquerda, direita, e ele já na época já trabalhava isso um pouco, né? De como que as pessoas têm os seus discursos, a sua maneira de enxergar a vida, a sociedade, afetado pela posição que ocupa, né? Essa moral dos escravos é moral dos senhores, é mais ou menos a ideia de aonde que você está na sociedade, né? Você está junto aos vencedores, né? Junto, que eu falo, não é só ideologicamente, né? Você é um dos vencedores, ou você está do lado dos escravos, né? Ele recupera isso das civilizações antigas e colocando, né, muito dessas perspectivas que estão aí, né? Toda vez que a gente vê os debates, se a gente não tomar cuidado, a gente se encaixa, digamos assim, nesse perigo, que é, por exemplo, nesse atual momento, né? Com quem que você alinha? Com a Ucrânia ou com a Rússia? Se você não tomar cuidado, você acaba caindo nesses perigos, né? Ficando de um lado de um e do outro, quando, na verdade, a gente precisaria conhecer melhor os processos, conhecer melhor as questões, para que, ao nos posicionarmos, a gente não fique refém desses lugares, que aí não são lugares de fala, são lugares de onde as pessoas se encontram depois das circunstâncias, né? Mas vamos adentrar logo aí o que nos traz a aula, né, o que nos interessa do pensamento de Nietzsche, que é a sua análise, o seu procedimento genealógico a respeito do castigo. Então, vocês aí nos ajudaram, colocaram aí castigo como punição, como limite, castigo como muitas pessoas gostam do uso, né, principalmente religiosos, da ideia de
disciplina como algo ligado a eu vou colocar limites, eu vou educar, né? De certa maneira, como o Alexandre também trouxe essa ideia aí de como que o limite acaba sendo importante para as pessoas, mas a gente vai até, eu concordo muito com essa visão trazida aí pelo colega do Alexandre, talvez nem tanto pelo limite em si, mas pelo risco de que você não receba limite na sua formação, de que você enfrente os limites sociais do castigo, né? Porque uma coisa é aquilo que o pai e a mãe, que são as pessoas que cuidam da gente e nos amam, nos dão como limite, e aquilo que depois a sociedade dá, né? Que a gente nem pode chamar de limite. Então, Nietzsche parte da ideia, a definição de Nietzsche, para ele iniciar a sua análise, é o seguinte: castigo é reparação, né? É um modo de reparar, né, que um indivíduo tem em função dos danos sofridos, né? Então, o castigo é uma reparação em função de um dano ou de uma dor ou de um prejuízo. Vamos colocar aí as três possibilidades. Então, o castigo é uma reparação. Então, você sofreu um dano, né? Você sofreu uma dor, você sofreu um prejuízo, tem que haver alguma reparação, não é verdade? Então, nós vamos trabalhar aqui dentro da genealogia de Nietzsche, pensando sempre, castigo é reparação. Né? Então, vamos deixar de lado a ideia de limite, né, porque é moderna, é nova. Vamos deixar de lado a ideia de disciplina, né, porque, na verdade, Nietzsche vai ter uma ideia curiosa sobre isso, nós vamos verificar um pouquinho mais para frente. Vamos deixar de lado a ideia de sanção também, por enquanto, né? Porque ela também é moderna, está ligado com o direito, com a pena, né? A penalidade. Mas, do ponto de vista daquilo que Nietzsche buscou, a ideia, aquilo que ele vê é o seguinte: castiga a reparação de um dano, de uma dor, de um prejuízo. Essa é a definição. E a primeira descoberta que Nietzsche vai fazer, né, a respeito do castigo, é que ele vai dizer o seguinte: o castigo é o elemento que permitiu o ser humano viver em sociedade. Então, o que ele está dizendo? Vamos entender até para ver se a gente concorda, né? O castigo é o elemento civilizatório da sociedade. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte: o homem não alcançou a civilização, ou seja, o homem não saiu das cavernas, da barbárie, por um desenvolvimento da linguagem, da cultura, das instituições, como geralmente se acreditava. A ideia de Nietzsche, não. Nietzsche vai dizer que foram os suplícios, os dolorosos procedimentos de marcar com fogo, de mutilar, de cortar, de escaldar as pessoas, né? Foram aqueles procedimentos extremamente dolorosos que permitiram o ser humano viver em sociedade. Então, Nietzsche gosta muito de frases fortes, né? Ele tem uma filosofia que passa um pouquinho pela poética, pela literatura, então ele vai dizer o seguinte: a memória se constitui a partir da dor. Por isso que ele vai falar que o castigo é o procedimento mine, né, de memória, anamnese, aquela coisa toda, mnemotécnico. E por que isso? Por que ele está falando que o castigo constrói memória? Né? O que tem a ver castigo e memória? Ele está dizendo que
antes da vida em sociedade, antes do ser humano se tornar civilizado, o ser humano não nasceu com uma memória no sentido da memória de fazer e cumprir promessas. Tá? Então, Nietzsche está pensando aí nessa coisa da vida em sociedade, que é uma vida civilizada, né, regrada, mas é uma vida, eu vou até recuperar a palavra que vocês falaram, é uma vida de limites. Como é que a gente passou a viver em sociedade? Né? Cumprindo regras, obedecendo regras. Aí eu não sei quem de vocês mora em condomínios, né? Eu moro em condomínio. O que é um condomínio? É um lugar que todo mundo tem que ter determinados limites, não é verdade? Não dá para ligar aquele sonzão, né? Não dá para você chegar lá onde você está com o carro, abrir a porta do carro e pôr aquele som. Não dá para você deixar, embora os italianos façam isso, né? Alguns europeus, não dá para você secar a sua roupa na janela. Então, você tem algumas regras de convivência em sociedade. E aí o Nietzsche vai dizer, o ser humano não nasceu lá no passado, lá naquela época pré-sociedade, o ser humano não nasceu com memória, ele não nasceu dizendo assim, olha, eu vou respeitar a mulher do próximo. Não, não foi assim. Né? Então, o que criou a memória? Dor, suplício, atitude de carrascos, né? Aqueles procedimentos dolorosos. E aí, não sei se vocês estão concordando, entendendo, fica à vontade, viu, gente? Professor, como é que é isso? Eu gosto de citar um exemplo, mais professor. ou menos o seguinte... Oi? Não, é dor e expectativa de dor também. que dói mais, né? Tu não precisa sentir, tu já pode imaginar o que tu vai sentir, né? Você está fazendo uma referência, né? Aqui em Minas, né? Tinha-se. Você está fazendo uma referência, mais ou menos, aquela coisa assim, porque eu apanhava em processos, né? Tinha aquela quaresma, né? A Semana Santa, tinha um período que você não apanhava, porque religiosamente, Minas é muito religiosa, a minha família era muito católica, então você ia aprontando, tinha acho que segunda e quarta, que eram dias que não comiam carne, só podia comer peixe. Porque se você comesse carne, você estava junto dos pecados contra Jesus. E nesses dias, o Alexandre, nesses dias a gente aprontava como todos os outros dias, e nesses dias a gente não apanhava, porque nesses dias não podia bater. Porque se você batesse, você estava chicoteando Jesus Cristo. E aí o que acontecia? Como nesses dias que não comia carne, você não podia, você também não apanhava, os pais mostravam um chicote atrás da porta. E aquilo dava expectativa. É alguma coisa nesse sentido aí no Sul? Não, né? Não, aí eu acho que surgiu o termo, o que é teu está guardado. Ixi. Porque, não, na verdade, eu acho que essa tua experiência aí, eu não me lembro de ter tido esses, digamos, salvo-condutos, assim, sabe? Ou seja, ó, agora tá valendo tudo, depois, né? Tipo um carnaval, assim, né? Mas eu digo a expectativa porque muitas vezes tu não precisa, tu já fica naquela ideia de que, pô, tu viu alguém levando um safanão, tu já pensa assim, o próximo sou eu também não estou afim de chorar que nem aquele ali que está chorando, né? Então, no final mesmo, às vezes, o cara não precisa levar no lombo, né? Tu pode considerar que o exemplo do que está acontecendo com o outro pode servir de digamos assim, uma forma de comedir, né? De reduzir a tentativa de passar do ponto. Eu acho que é só isso, não é só o sentir na própria pele, entende? É isso que eu quero dizer. Expectativa. Aqui em Minas todo mundo tem uma história, né? Assim, como é que era o chicote? Aí tinha um que o pai colocou um chicote e umas tampinhas de refrigerante amassada, e aí fazia um barulhinho, né? Então aquilo avisava o menino. Eu fico imaginando o que você está falando aí,
os condenados à forca, né? A gente viu lá com Foucault, o cara ficava preso e na janela da prisão dele, ele vendo os caras montar a forca, pregar lá os paus lá, e aquilo deveria demorar uns 7 a 15 dias. Eu fico imaginando cada batida daquela e o cara sofrendo, eu vou ser enforcado, eu vou ser enforcado. Mais ou menos também. Coisa de doido, né? A Bárbara está com a mão levantada. Oi, professor, bom dia. Vou até abrir a minha câmera aqui para a gente conversar. Vamos. Visto esse assunto todo, eu sou mãe de 2 meninos, vejo a dificuldade que é hoje educar, né, professor? Porque eu falo que a gente vive o pior momento para educar, para ser mãe, para ser pai, para ser professor, porque não se pode mais nada, né? E aqui dentro da minha casa, obviamente, eu vou falar assim que eu concordo completamente com Nietzsche, porque não que eu faça tortura com os meus filhos, não é isso, mas eu vejo nitidamente a diferença, porque eu sempre fui muito contra aquela educação pelo amor, sempre fui dessa partidária aí. Só que depois de uma certa idade, eu vi que fica impossível se educar só por este método, né? Pela questão do apego, do amor. Não tem como. Tem que colocar os limites e, às vezes, esses limites precisam sim levar à dor. Não a dor, eu não digo a dor física, mas a dor da perda, no mínimo, né? Porque senão fica impossível. Eu vejo meu menino hoje com 11 anos, que está entrando na adolescência, a gente teve que começar a ser muito mais criterioso ali com ele nessa questão dos limites, da educação, da perda, até tomar um tapa no bumbum esses dias aí ele tomou, porque passou completamente dos limites. E aí a gente vê que aquela questão da falta de sentir essa dor, né, talvez da perda ali, foi significativa, faz falta mesmo, e a gente percebeu, eu e meu marido, quando a gente coloca este ponto aí da perda, da dor, do limite mais intenso um pouco, como a gente vem colocando agora, parece que ele se sente até confortável, meu filho, é impressionante. Parece que ele se sente mais protegido, eu não sei o que é. Não, vocês estão voltando sempre no assunto. Veja que para a psicologia, para as ciências sociais, isso nas últimas décadas, isso sempre foi abordagem, né? A gente teve aquela coisa da violência, que depois descobriu que educação violenta repercute em construir seres humanos violentos. Aí entrou uma outra fase, muito só no amor, na conversa. Exato, que é essa que a gente... Descobriu-se um fracasso, né? Exato. Um fracasso. E o legal da gente ver dessa aula é que é o seguinte: o que é que o pai faz, o pai e a mãe, né, dando limite, porque, na verdade, é uma antecipação, é uma tentativa de dizer assim, olha, você está dentro de uma esfera de pessoas que gostam de você. Exato. Igual assim, eu mesmo, né, apanhei de cabo de vassoura. Tinha horas extremamente complexas, né? Pode até ser pesado um cabo de vassoura. O Alexandre adorou ali, né? Eu vi que ele adorou. Então, mas é o seguinte, o castigo que pai e mãe faz é uma tentativa de dizer, olha, quando você for conhecer a sociedade, Exato. a sociedade não só castiga, Exato. ela mutila, ela deprava. Que é o que Nietzsche vai entrar e vai nos demonstrar e por que faz isso, né? E por que é antropológico. Então, vocês estão cobertíssimos de razão e é uma preocupação, né? Como é que a gente dá limite, né? E como é que a gente prepara isso. Aqui em Minas a gente fala muito assim, se não receber o limite, está destruído. Sim. Está destruído, porque a sociedade não terá compaixão. Exatamente. Assim, quando eu falo, aliás, quando Nietzsche fala procedimento mnemotécnico e procedimento civilizou o ser humano, é estranho, né? A dor, o castigo civilizou os seres humanos. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, que eu acho que ajuda a gente a compreender. O que acontece quando a gente avança com o carro no semáforo vermelho? Vocês chamam aí de semáforo, de farol ou de luz? Cada lugar, tem lugar que chama de farol. São Paulo acho que é farol. O que acontece quando a gente avança o semáforo vermelho?
se ele tiver Aqui lá é sinaleira. sinaleira. O que acontece? Multa. Você recebe, depois de 30 dias, uma notificação, né? Aquela notificação é seguida depois da infração e você tem que sacar do bolso R$ 300, vamos colocar assim, né? Ultimamente eu tenho tomado muito pouca dessa infração, mas eu tomo bastante. Ora, aquilo ali vai te tirar um dinheiro que você pode comprar um tênis, um dinheiro que você pode comprar uma pizza. Então, dói, não dói? Exato. Dói num lugar que, para a gente que é adulto, machuca muito, que dói no nosso bolso. Mas o que aquilo produz? O que aquela multa produz? Ela produz uma memória. Aí Uhum. depois você está andando no carro, na hora que aparece a sinaleira amarela, Fala, opa. você junta no freio. Porque a memória da dor, o Alexandre falou, a expectativa, a memória de ter sido machucado faz com que eu não dirija mais do modo como estava fazendo. A ideia de Nietzsche é essa. Ele vai dizer que o seguinte, o ser humano não nasceu com memória de fazer e cumprir promessas. E aí teve que ir marcando ele a ferro e a fogo. Olha, você não fez isso? Então vai lá, passa um ferro quente nele. Você não fez aquilo? Então ele vai dizer, a memória se constitui a partir da dor. O Rafael aí quer falar? Pode falar, Rafael. Não, senhor, é que isso aí é uma punição para ti, né? Individual, né? Eu, no meu caso, tenho duas irmãs, né? E uma mais próxima, assim, de idade. E muitas vezes eu entrava no castigo sem ter feito nada. Entendeu? É só isso que eu queria contribuir. Ah, que bom, né? O justo, o justo paga pelo pecador? Aqui em Minas tinha um negócio desse também. É aquela coisa assim, de que alguém aprontava e aí fazia um tribunal, fazia uma inquirição lá, um processo investigativo. Aí perguntava para que as escadinhas, né? As famílias eram grandes. Quem foi? E ninguém levantava a mão. Ah, então ninguém levantou a mão, os três vão apanhar. E apanhava todo mundo, né? Mas muito bom. Alexandre, só para a gente voltar à matéria aqui, a quaresma era o seguinte, eram os intervalos, assim, mas o drama da quaresma é que você descobria, poxa, tem dia que eu posso aprontar. E aí, segunda e quarta, comia peixe e aprontava, comia peixe e aprontava. Mas chegava o bendito sábado da aleluia, né? Na sexta-feira santa da paixão, eu não apanhava de jeito nenhum, porque se você batesse, você estava batendo em Cristo. Só que virava a meia-noite da sexta-feira da paixão, chegava o sábado de aleluia, o dia de queimar o Judas. Aí, meu amigo, você apanhava por todas as segundas e quartas-feiras da quaresma, mais juros e correção monetária. Então, você e o Judas, né, entravam na aleluia. O negócio era um carnaval, sabe? Antecipado. Mas vamos voltar. Vocês fiquem aí à vontade. Quando eu passo o slide, eu não vejo quem está levantando a mão. Então, professor, deixa eu comentar. Fique à vontade, viu, gente? Então, acho que todo mundo concorda com Nietzsche nesse ponto. O castigo, a dor, ele constrói uma memória, né? Aí, no caso do limite, né? E aí, dentro do âmbito familiar, gente, né? Claro, a privação, se você está privando um menino de videogame ou de internet, sei lá o que é que seja, né? Eu já ouvi isso. Se você está batendo um pouquinho, ali você está criando uma memória também no indivíduo. Seguinte, olha, passou limites, você vai pagar muito caro. Então, é isso, né? A sanção, a punição no direito, ela também é isso, né? Então, não é difícil concordar. Então, tendo compreendido, né, o castigo, ele é um elemento civilizatório, Nietzsche vai continuar esse procedimento voltando no tempo, e aí ele quer entender onde que nasceu, né, pelo menos no mais antigo possível, a partir dos documentos que se descobre, e como que ele foi se desenvolvendo, né? Que tipo de mudanças. Então,
O texto mais antigo que Nietzsche descobre, aí os estudantes de direito também aprendem, né? É a famosa Lei do Talião, que é aquela expressão, está lá na Bíblia, mas é muito anterior à Bíblia, né? Porque ela está na pedra, né? No Código de Hammurabi, né? Que é aquela pedra que está lá no Museu do Louvre, né? Que é uma pedra com um código jurídico, né? Que regulava o comportamento ali do mundo antigo, quase que de maneira generalizada. Olho por olho, dente por dente. O que significa essa expressão, né? Tem aí uma reparação, não tem? É um princípio de reparação. Vocês concordam? Olho por olho, dente por dente. A lei do talião, ela está ali dizendo, olha, se alguém te furar um olho, você vai lá e fura o olho daquela pessoa. Se alguém corta uma orelha, você vai lá e corta a orelha do outro. É um princípio de reparação, é o princípio de reparação mais antigo que Nietzsche conseguiu encontrar. Mas veja bem, a pergunta é proporcional assim, como está colocando? O que vocês acham? É isso mesmo? Se um olho é furado, o indivíduo vai lá e tem o direito de furar. É proporcional assim, do jeito que está sendo colocado? O que vocês imaginam? E dá uma ideia aí de que é o seguinte, você só pode fazer na proporcionalidade do dano, né? Eu costumo perguntar assim, quando você estava crescendo lá com seu irmão, e o seu irmão te dava um beliscão, você devolvia outro beliscão? Como é que era? Pois é, sabe que tem uma regra, não é uma regra, mas uma espécie de instrução que eu vou fazer mais ou menos seguindo esse contexto que você está colocando aí, né, de olho por olho. Mas, por exemplo, numa disputa assim, né, de força, numa medição de forças, né, sempre dizem que a reação tem que ser maior do que a ação, para efeito de inibir uma próxima atitude. Então, claro que tem coisas que não são irreversíveis, né? Então, quando a gente fala isso, olho por olho, dente por dente, o cara furou o olho, daí o outro vai lá e não, furou também. Não, furou os dois já, para poder já dizer que agora tu sentiu que não era para ter feito isso, né? Mas isso que eu estou falando é numa situação assim de disputa, de medição de forças, né? Para poder justamente mostrar para o outro que ele está sob uma condição inferior ou, digamos, não está valendo a pena continuar o embate, né? Eu acho que, na verdade, as regras desse tipo de coisa, né, que nem na prática, assim, são, assim, como se diz, lesionar, né, fisicamente, como você está falando, ele é bárbaro, né? Ele entra numa esfera de barbárie, né? E provavelmente haveria haveria uma punição forte, né? Eu não sei se isso vai acabar trazendo uma espécie de, digamos assim, inibir, né, de fazer as coisas, né, ou evitar de fazer as coisas. No caso dizem que o pior, né, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, tem gente que aceitaria perder um olho, mas não aceitaria perder R$1 milhão, né? Em outras palavras, é mais ou menos essa lógica, né? Então, eu acho difícil de tu considerar que isso seja uma boa técnica, né? Do ponto de vista de justiça e regramento, tá? Mas a gente sabe que na época do Nietzsche isso estava totalmente adaptado às regras do jogo, né? Ainda tem algumas culturas, né, que tira a mão do cara quando ele
rouba, né? Eu acho que é mais assim na linha dos islamismo lá, né? Naquela parte lá onde o código Sim. civil ele está mesclando com o código religioso. Mas é difícil, cara, saber se isso aí tem eficácia. Eu vou te falar que é difícil mesmo. Eu não acharia que tem tanta eficácia nesse nível nessa proposição, assim. Exato. Então, Professor, oi, pode falar. só complementando o que o Alexandre está falando, ou entrando aí nessa discussão, eu também não acho que tem eficácia, acredito que não tem, até porque é isso que eu educo os meus filhos, né? Você imagina, um amiguinho empurra ele na escola, ele vai, como já aconteceu, e ele vai, o menino empurrou, ele vai lá e empurra, o menino empurra de novo, ele vai lá e bate. Então, o que vai virar isso? Eu acredito que nesse contexto que não tenha uma eficácia, mas eu acredito que é algo, não sei se eu vou saber usar a palavra correta, inerente ao ser humano, assim, porque eu vejo que eu tenho 2 meninos, né? Eu uso muito eles como exemplo, que é a vivência que eu tenho. Eu tenho que lapidar essa questão neles, né? Porque eles, sendo meninos, eles têm essa questão mais agressiva. Vejo já minha sobrinha, que é uma menina, que é diferente. Ela recebe alguma situação no dia a dia dela com amiguinhos, ela vem chorando para casa. Os meus meninos, eu venho falando para eles assim: não pode retrucar, não pode bater. Se acontecer alguma coisa, tem que conversar com a professora. E o meu menino, uma vez, até usou essa palavra, mas não é justo. Eu apanho e não posso bater. Então, assim, eu vejo que tem algo neles que não foi passado não fui eu que passei, não foi o meu marido, porque nós somos pessoas bem tranquilas, e eles têm essa impulsividade de se defender, entende? Talvez essa questão aí do olho por olho. Alguém fez alguma coisa comigo, seria o justo eu ir lá e fazer a mesma coisa para aquela pessoa sentir o mesmo e, de repente, não fazer mais. Mas eu tive que trabalhar isso com eles, porque eu percebia que a vontadezinha instintiva, talvez seja essa palavra, instintiva deles, seria lá e dar o cutucão no olho também, entende? Então eu tive que, com os dois do mesmo jeito, é bem curioso isso. Não, concordo. Por exemplo, eu já perdi um irmão assassinado, né, vítima de violência. É algo muito difícil de lidar. A gente não julga. Mas, assim, é aquilo, né? Assim, às vezes tem-se uma situação como essa, de uma extrema violência, alguém tira uma pessoa do seu convívio familiar, e por mais que seja punido, a pessoa vá para a cadeia, a gente sempre ouve aquela frase: tá na cadeia, mas não devolve, não vai trazer de volta, né? Então, o que Nietzsche, a crítica que ele faz é a seguinte: tá muito óbvio, tem uma obviedade na expressão olho por olho, dente por dente, e ele vai chamar a nossa atenção que, embora, né, geralmente lá no curso de direito mesmo, né, o pessoal fala, olha, lá era o limite, mas não era bem assim que funcionava. E é isso que Nietzsche está dizendo. Não era assim, se um indivíduo tinha o olho furado, ele furava o outro. Então, a gente poderia aqui abrir um parênteses e trazer exemplos, né? Você tem lá, no Antigo Testamento, né, a Bíblia judaico-cristã, você tem lá exemplos que eram um período da história do povo que vivia sobre isso. Então, eu sinto muito, tem um exemplo lá de Diná, que é uma das filhas de, se não me engano, Abraão, Isaac, uma das filhas de Isaac, e ela tem um namorado que não é hebreu. E desse namoro há uma violência, né? Judá é violentada pelo namorado. E aí o namorado procura a família. Óbvio, ele está sabendo que vai pagar caro, né? E aí ele diz para os irmãos da Diná, eu quero me casar com ela, eu amo a irmã de vocês. E aí os irmãos dizem, tudo bem, só que nós somos circuncidados. Você vai ter que circuncidar. E aí ele diz, só isso? Beleza, não, vou me circuncidar. Só que os irmãos de Diná dizem, você e todos os homens da sua família têm que circuncidar. Não, tudo bem, beleza. E aí diz lá o texto que
durante a noite, quando todos os homens daquela família, daquele rapaz, estão sangrando, né, lá, todos eles lá, digamos assim, ali, todo mundo passando por aquela hemorragia, os irmãos de Diná chegam lá, matam os homens daquela família, matam as mulheres, matam as crianças, matam toda aquela família. Então, foi olho por olho? Dente por dente? Não, não foi. Não foi olho por olho, não foi dente por dente. Então, Nietzsche, ele começa a chamar a atenção o seguinte: se castigo é reparação, por que quando acontece um castigo, ele é desproporcional? É o que ele começa a chamar a atenção. Então, aí a gente começa a pensar, vocês estão falando aí do o castigo no ambiente doméstico, sempre muito cauteloso dos pais com aquela coisa, mas vamos sair do ambiente doméstico. Como é que é o castigo aí fora? Que é justamente essa proteção que os pais tentam dar. Ele é proporcional? Não. Então, a gente cita muito em sala de aula aquela coisa do, por exemplo, o traficante cobrando dívidas de drogas, né? Eu achava que, né, geralmente o traficante ele põe fogo no usuário de droga, né? Ele decapita a pessoa, e aí o seguinte, a gente tem aquela crueldade, e aí você vai perguntar, mas a dívida era quanto? Eu achava que era R$ 100 dívida de droga. Aí uma vez um aluno militar falou comigo, professor, 5, 10, R$ 20. Então, a pergunta é, por que o castigo ele é desproporcional? Nietzsche vai dizer o seguinte: ninguém castiga na mesma moeda, né? Isso, lá na antiguidade, foi digamos assim, uma falácia. Aí você tem lá o apedrejamento de mulheres, você tem outras pessoas que eram queimadas, você tem pessoas que eram decapitadas. O castigo como um elemento de reparação na sociedade, ele é sempre monstruoso, perverso e altamente desproporcional. Então, aí Nietzsche ele vai fazer a seguinte pergunta: mas por que é desproporcional? Ele quer entender por que é desproporcional. Porque ninguém... E tem até uma certa, digamos assim, ninguém quando você fala assim, você não pode retrucar, ninguém vai se conformar com um olho furado, né? Então, realmente, nesse ponto, a gente concorda com Nietzsche. O sujeito fura o seu olho, você vai lá e fura o olho do outro, o que fica? Fica 2 caolhos? Não resolve. Então, ele continua a sua análise e ele vai, né, caminhando para tentar descobrir essa desproporcionalidade. Ele vai descobrir o seguinte: quando o castigo nasce, ele não nasce num contexto moral, de culpa, né? De você punir um ato moral. Não, ele não nasce num contexto moral. A relação ou o evento social que dá origem ao castigo é uma relação material. É a relação entre um credor e um devedor. Então, Nietzsche vai dizer que o seguinte: o castigo nasce dentro da relação material, financeira, das pessoas que precisavam de dinheiro emprestado, buscavam esse dinheiro emprestado num credor. Por que isso, né? Então, ele dizia lá que quando alguém precisava de dinheiro no mundo antigo, ele ia até o credor. Mas não existia banco, né? Não tinha as instituições que a gente conhece hoje para a pessoa falar assim, eu vou precisar de R$ 100.000 emprestado, então eu vou colocar meu nome, meu CPF, minhas propriedades. Isso não existia na época, né? Até porque
as pessoas também que precisavam de dinheiro, nem propriedade tinham. Mas aí, como que acontecia o empréstimo? O credor só aceitava emprestar o dinheiro para essa pessoa se ela fizesse um empenho. Mas o que o devedor, né, o que o tomador de empréstimo nessa relação, o que ele empenhava? Ele empenhava o corpo, a honra ou a família. Então, uma pessoa só conseguia dinheiro emprestado se assinasse, né, em algum papel, com alguns testemunhos, dizendo, olha, se eu não pagar, você pode me torturar em praça pública, você pode me dar 50 chicotadas. Se eu não pagar, você pode, que era o mais comum, né? Está até descrito lá na Bíblia, no Novo Testamento, está, né, tá lá no Código de Hammurabi, está no Código de Unamuno, vários dos ordenamentos jurídicos antigos, está lá quando é que uma pessoa pode ser escravizada por causa de dívida. E era muito, né? A escravidão era mais comum. Não, se eu não pagar a dívida, você pode me tomar como escravo. E aí, gente, aí acabou, né? Porque se tornasse escravo, você nunca mais produziria riqueza para você mesmo. Você nunca mais saía da escravidão. E, em alguns casos, o empenho, né, era o seguinte: a sua família ia se tornar escravo. Então, você podia empenhar os filhos e até a esposa. Olha que coisa monstruosa. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte: é nesse ambiente, é nessa relação material, financeira, ou seja, não tem nada de moral. É isso que a gente tem que começar a entender, né? O castigo não envolve uma moralidade, envolve uma materialidade, né? Então, Nietzsche diz o seguinte: empenha-se o corpo do devedor e, a partir daí, o credor tem todo o direito de fazer as humilhações, o ultraje, ou encarcerar aquela pessoa numa escravidão, ou a família dela, para o resto da vida. É proporcional ou desproporcional isso? É extremamente perverso e desproporcional. Então, quando hoje, e aí eu brinquei com vocês no início da aula, né? Quem aqui já castigou alguém? Com certeza não foi olho por olho, dente por dente. Geralmente eu brinco na sala de aula. O seu irmão, você cresceu com ele, aí te dá um beliscão, você fazia o quê? Eu lembro quando eu falava, professor, eu dava uma porrada na cara dele logo de uma vez, para não ficar me beliscando. Então, o contexto material da dívida, essa relação credor, e aí que a gente também entende um outro tipo de castigo ainda comum, né? Contrário à lei, que é a agiotagem, né? Não sei se vocês conhecem alguém que já pegou dinheiro emprestado com agiota, né? Eu conheço uma pessoa, né, que tinha uma relação lá no interior de Minas, lá, e da noite para o dia, depois de algum tempo, ela falou, Aparecido, eu não tenho uma garrafa de café em meu nome. E ainda devo agiotas. E eu tenho que fugir do país, senão eles vão me matar. O que o agiota faz com uma pessoa que não paga? Né? Primeiro que o juro já é castigante, né? 10% ao mês. E segundo, né, que aquelas ameaças, a expectativa, a chantagem que o agiota faz, olha, vou te cortar um dedo, sei lá, sua família, vou te desmoralizar. Então, Nietzsche está revelando que
castigo nasce dentro dessa relação material. Mas aí, ele continua fazendo a pergunta. E aí eu começo agora, eu vou provocar vocês. Por que que é desproporcional? Por que que o credor não se satisfaz com algo proporcional ao dinheiro emprestado? Por que que o agiota não busca um mecanismo próximo, né? Geralmente eu falo em sala de aula. O traficante tem lá o sujeito, né? Assim, não entra muito na minha cabeça. O cara deve para o traficante R$50 de droga. Cortar o dedo do cara não me parece muito racional. Até porque não tem nada de racional no castigo. Né? Na minha cabeça, cortar a mão do traficante, pôr fogo lá no cara, e matar o cara, não me parece racional. Seria algo razoavelmente racional, assim, você está me devendo R$50, eu vou te escravizar aqui. Vou cortar um dedo seu, vou fazer alguma coisa, eu vou te prender aqui, você só vai sair, você vai trabalhar para mim aqui para pagar R$1.000, ou R$10.000. Mas você só sai daqui se você pagar 10 mil. Racionalmente faria algum sentido. Mas não, o traficante vai lá, põe um pneu no pescoço do cara, joga gasolina e taca fogo no cara. Não é assim que a gente ouve essas notícias? Então, Nietzsche continua perguntando, por que é desproporcional? Por que que não há reparação, né, dentro das mesmas condições? Então, por que que não é olho por olho, dente por dente? Por que que o credor não se contenta com algo proporcional à dívida, ao dinheiro, né? E aí, tentando nos ajudar a pensar, Nietzsche vai dizer o seguinte, né? E acho que é aí que vocês estão bastante interessados, né? Como é que os pais castigam? Nietzsche vai dizer, os pais não castigam os filhos para ensinar. Isso é uma frase dele, não sei se vocês vão concordar ou não. Quando os pais castigam os filhos, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando essa aula, e aí um aluno falou comigo, professor, quando eu castigo meus filhos, geralmente eu não durmo à noite. Eu fico com remorso. Já aconteceu isso com você, Bárbara? Sem dúvida, acho que quase todas as vezes, totalitário. Mas já cheguei até a chorar depois, lá no cantinho, chorei escondidinho. Isso. Nietzsche está chamando a atenção da gente, não sei se você vai concordar, no dia o aluno concordou, meu pai já quebrou um cabo de vassoura na minha cabeça, não sei se ele chorou. Lamentou que teve que comprar outro. Prejuízo, né? Esse menino só me dá prejuízo. Mas assim, veja bem, vamos entrar na teoria. O que está implícito no castigo? Porque é o seguinte, não sei se é isso da sua experiência, Bárbara, mas com a do aluno foi. Alguma coisa fez que naquele dia que o aluno bateu no filho, alguma coisa fez que depois do ato, aquele pai entendeu o seguinte, eu acho que eu passei da conta. Eu acho que eu descarreguei alguma frustração que eu estou tendo, alguma pressão que eu estou vivendo. Eu fui muito desproporcional. E fui desproporcional logo com quem eu amo muito. Então, logo, eu me culpei depois. Então, Nietzsche ele vai dizer o seguinte, os pais não castigam os filhos por disciplina. Mas ele diz isso porque é o seguinte, ele vai entrar na seguinte questão. O castigo é desproporcional porque ele nasce numa relação desproporcional material de um credor e devedor. Não tem nada a ver com moral. Se não tem a ver com moral, não se castiga pelo fato de que a pessoa
mereça ser castigada, né? Porque cometeu um... Mas só se pode castigar no caso de não cumprir uma promessa, né? Então, o devedor, ele empenhou, eu prometo pagar você, se eu não te pagar, né, você tem o direito de me ultrajar, de me violentar, de ultrajar minha família, minha memória, de fazer isso. Então, Nietzsche vai dizer que o castigo é desproporcional porque ele nasce numa relação desproporcional entre credor e devedor, porque há uma relação de prazer enquanto o castigo está sendo executado. Então, voltando à relação material, se o devedor não pagasse, o credor teria o direito e o prazer de humilhar, seja torturando aquela pessoa ou escravizando ela para o resto da vida. Então, Nietzsche vai dizer que é o seguinte: o castigo não é olho por olho, dente por dente, porque ele é muito, muito desproporcional. E por que ele é desproporcional? Porque há uma fruição de um prazer quando alguém está sendo castigado. Quando você castiga alguém, aquilo faz com que você frua uma sensação prazerosa. Daí, Nietzsche tem uma frase muito conhecida, né? Ver sofrer faz bem, né? Fazer sofrer ainda mais. Então, não sei se vocês vão concordar, mas a ideia dele é o seguinte: quando o pai está lá castigando o filho, não é porque está ensinando, mas é porque, por alguma razão, está havendo uma fruição de prazer. Você não se dá conta, né? Você não se dá conta. Mas ali, de repente, o menino está lá aprontando, você fala, não apronta, não apronta, não apronta. Aí você está numa... De repente, você cata ali a chinela ou o chicote e bate no menino. Mas tem uma coisa acontecendo, Bárbara, e aí eu te convido, se você pode discordar, isso é a teoria que está falando. O aluno concordou, não, é isso mesmo. Mas parece que tem ali uma descarga prazerosa. E aí depois, você não sabe por quê, mas é aquela fruição de prazer que faz com que o ato se torne desproporcional. Não, eu não queria... Eu queria dar uma chineladinha, assim, uma estatelada. Eu queria dar um susto, mas perdi o controle. E aquilo foi igual um cano de 200 milímetros, né? Aquele dia de chuva. Aquilo foi incontrolável. E aí que você chega... É a raiva, né? Na verdade, é a raiva, não é o prazer, né? Não é o prazer, é a raiva. E aí o descontrole é exatamente no sentido de que deveria ter uma modulação dessa raiva, né? Porque certamente aquilo vai sendo considerado assim uma coisa ultrajante, né? É como se fosse uma afronta à autoridade também. E obviamente tem deveria ser carregado de uma compreensão de coisas que até pela falta de maturidade fica difícil de tu conseguir cobrar, né, ainda. Eu te explico, tá aqui a lógica das coisas, mas aquilo não entra assim como a gente, né, tem assuntos que tu demora para tu entender. Um deles é esse, né? Entender que as consequências lá na frente, né, ou seja, elas podem ser maiores e digamos assim, sem o amor, como a Bárbara estava falando, como o sentimento, na verdade, eu acho que essa fruição, essa coisa aí, ela está carregada um pouco dissociada da questão do sentimento do amor, né? E eu acho que aí tem que dar uma diminuída. Eu não sei o Nietzsche, quantos filhos ele teve, o Nietzsche? Essa é uma pergunta A gente tem importante. noção de uma filha que cuidava depois parece que é uma... A gente tem noção, eu leio de uma filha, né? Não, porque Vocês teve mais. Às vezes o cara chega a conclusão assim, o cara é um baita teórico, né? Mas daí na prática, tu pensa, meu,
não teve absolutamente nenhuma pressão sobre ele, né? Ele só ficou avaliando os outros, né? Mas é brincadeira, né? Como se fosse o cara assim, não, no meu lugar eu seria, se fosse eu, seria diferente. Mas olha, às vezes o cara diz, calma, não te precipita. Mas eu acho que tem essa questão do que eu estava trazendo aí, né? Colocando. O amor ele muda tudo. E eu acho que o remorso ele está associado geralmente a essa possibilidade de, será que não teria uma outra alternativa? Será que eu tive realmente que ser... Eu realmente fiz o certo? Ou seja, será que eu também não me precipitei? Né? Ou a dose do remédio não foi exagerada? Né? Porque essa coisa que nem ele diz, o cara olhar o outro sofrendo e achar que aquilo é prazeroso, isso é desvio, hein? Isso não é normal. Tu olhar um animal sofrendo, tu não fica achando assim, legal, estão batendo nesse cusco aí, à torta e direito, e não existe isso. Na própria natureza, não é só com o ser humano, né? É com qualquer ser vivo, né? Tu vê os caras matando golfinho, tu vai dizer assim, legal, como é bacana matar golfinho. Não existe isso, a não ser com um desvio total de conduta, né? E aí eu acho que isso cabe também ponderar, né? Senão vira assim, generalização com o errado, né? É isso que eu gostaria de comentar aí. Veja bem, Nietzsche está dizendo que castigo envolve uma fruição de prazer. Isso não significa que todos nós somos castigadores. Ele está dizendo que é uma questão antropológica, mas você pode também, pela racionalidade, você pode dizer, não vou castigar. Né? Eu brinquei com vocês no início da aula, vocês já castigaram alguém? Porque, assim, quando eu dou essa aula, eu provoco nos alunos da gente pensar o seguinte, é um prazer que você pode escolher fruir ou não. Então, se já castigamos ou não, a gente pode perguntar, eu já fui castigado. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer assim, eu já sofri dano, dor ou prejuízo e eu escolhi não castigar aquela pessoa. Porque se eu fosse castigar, se eu fosse fazer o que ela merecesse, eu ia fazer algo muito, muito monstruoso, né? Eu lembro que uma vez, dando essa aula, e aí a aluna pegou e falou assim, professor, veja bem, meu irmão ia fazer uma viagem com os amigos, e eu falei com ele, me leva nessa viagem, quero passear também. E ele falou, não. E eu falei, me leva. Não, me leva, não leva, não leva. Eu simplesmente, professor, peguei a faca, desci na garagem, cortei os 4 pneus do carro dele. E foi muito bom na hora. Então, assim, veja bem, tem aquela brincadeira que a gente faz do seguinte, né, do laxante no iogurte. Você leva lá o iogurte para o trabalho e você descobre que tem alguém que associou-se você lá no iogurte. Então, eu ouço histórias, né? Cada aula que eu dou, eu ouço uma história, assim, o aluno conta. Então, me parece o seguinte, me parece que o Nietzsche, ele tem uma outra frase curiosa. Ele diz o seguinte, nasceu o castigo numa relação material particular, privada. Um credor, um devedor. De relação privada, particular, o castigo depois se desenvolveu para uma experiência comunitária. Então, vocês estão vendo aí na ilustração, né? O Foucault, ele era discípulo de Nietzsche. A gente lembra aí a punição medieval, né? Em praças. Está lá na Bíblia. Né? Uma mulher pega em adultério, o que está escrito lá? Né? E é curioso, porque é texto sagrado, né? Uma autoridade. Ali o negócio já era complicado, porque só mulher cometia adultério. Homens não cometem adultérios, né? Mas deixa essa questão para outro lado. O que diz lá o texto? Pegue a mulher, leve para fora do arraial e apedreje. Quer dizer,
E tem aquele texto, né, que mais para frente Jesus se encontra com Maria Madalena, tá todo mundo lá para jogar pedra. E aí Jesus vai e dispersa. Então, assim, Nietzsche vai dizer que a fruição desse prazer deixa de ser um ritual particular para ser um ritual coletivo, público, né? E eu acredito que em todo lugar, assim, a gente já abandonou muito dessas coisas, mas de vez em quando tem aí nos comércios, né, aqueles dias de pagamento sobretudo de idosos, né? De vez em quando, aqueles batedor de carteira, alguém passa a perna nele lá, na hora que ele está correndo, o pessoal segura ele. O que que acontece com esses delinquentes? Se a polícia não chega, ele é linchado ali no momento mesmo, né? E quem é que lincha? É gente como eu e você, né? É claro, nós estamos aqui, a gente estuda justamente para pensar isso. Mas, por exemplo, de vez em quando você vê esses linchamentos, né? Toda hora, o fulano lá, teve agora, acho que esqueci o estado, houve um desentendimento lá, uma mulher brigou com um senhor de idade e falou lá, assim, irresponsavelmente, esse moço aí estava abusando das minhas filhas, estava molestando elas. E era uma afirmação falsa, né? A comunidade foi lá e linchou o senhor, matou ele. Há uns anos atrás, no Rio de Janeiro, isso foi muito divulgado, circulou nas redes sociais uma falsa acusação de que uma mulher da comunidade, envolvida lá com questões sociais, praticava magia negra e estava levando criança para os rituais de magia negra. Em pouco tempo, aquilo circulando nas redes sociais, a comunidade foi lá, pegou a mulher e linchou a mulher. E ela gritava, não é verdade, não é isso, não é isso. Depois que mataram a mulher, alguém foi lá e falou, gente, isso foi uma fofoca. Inventaram. Meu Deus. Então, o que ocorre, né? E acho que aí que é a preocupação dos pais. Por limites, porque quando forem te castigar, se você errar lá fora, vão fazer de modo desproporcional. Tá? Então, o que Nietzsche quer dizer é o seguinte, antropologicamente, o castigo é uma experiência prazerosa. Não significa que você seja sádico ao ponto, né? Mas é uma experiência prazerosa. Você é que tem que racionalmente dizer, não, eu não vou partir para isso. É o que você está tentando lá ensinar lá para né, lá para os seus meninos. Tem outros mecanismos, né? A sociedade não pode descambar para isso. A sociedade não vai para isso. Então, como prazer a ser fruído, né, tem muito a ver com essas práticas, né? Outro comentário que eu faço naqueles países que têm pena de morte, né? Aliás, nos estados norte-americanos que têm pena de morte, não são todos, algumas penitenciárias têm aqueles anfiteatros, para que se a família da pessoa que foi assassinada quiser assistir à execução, então, essa teoria de Nietzsche, o que ela aponta? Ela aponta, né, sobre esses aspectos extremamente complexos do ser humano, né, e que a gente precisa discutir. Nem do ponto de vista a ideia de não ter nenhuma pena, né, porque tem que ter limites, e talvez os limites, eles passam muito por isso, né? Se você não faz limite ali no mínimo, o risco é para descambar. E, de certa maneira, a gente tem que pensar como sociedade também, em que ponto a gente, como sociedade, dá a oportunidade do transgressor entender, né? Entender o seu erro. Então, é por isso que também a gente sabe
E muitas das vezes a expectativa de punição é tão perigosa quanto. A privação da liberdade é punição, é castigante, né? O fato de você privar uma pessoa da liberdade, o fato de você impor uma pena financeira é castigante. E controla, de certa maneira, esses nossos ímpetos que o Nietzsche está colocando, né? Que ele relaciona com esse prazer. Só para a gente tornar mais leve, né? Aí a guisa de conclusão, e deixando aberto para vocês comentar, discordar, discutir. Mas, assim, essa coisa do prazer comunitário, vamos colocar isso no mundo do futebol, só para a gente relaxar um bocado. Não tem algo de prazeroso você ver ali o time rival, né, tomando uma goleada, passando por um... Os torcedores não fazem isso, esses rituais, né? Você não fica ali torcendo ali, não, um dia meu time vai devolver aquela zoeira, aquela gozação. Não tem um pouco assim, você não fica assim desejoso, e quando aquilo ocorre, as pessoas vão para a rua, elas dançam, né? Aqui em Minas a gente brinca com quem está o flagelo, nesse momento é a camisa azul, e aí a gente brinca, ri, faz piada, mas tem ali um prazer gostoso de você ver o cara, né? O pessoal tem até um meme muito assim, o pessoal criou aí há pouco tempo, né? O time é desclassificado, a Libertadores, ou cai para a Série B, o que quer que seja. Aí o rapaz faz um vídeo, olha, gente, eu estou muito chateado, aconteceu isso com aquele time. Aí ele acende um rojão e solta o rojão, né? E aquilo vira brincadeira até não poder mais. Mas, ô professor, isso que você está falando da equipe, que às vezes a gente vê que o time, digamos, adversário, ele, por causa da rivalidade, ele sofre uma punição nesse sentido, perdeu uma goleada, caiu para uma divisão, coisa e tal. Tudo isso, mas aí, olha só, que coisa curiosa, eu falo por mim, né? Porque muitas vezes a gente vê isso e tu diz, tá, eu tô feliz também porque eles não estão conseguindo ter êxito, né? Mas aí tu fica pensando assim, quando tu vê uma criança chorando por isso, aí vem um sentimento, não, só um pouquinho, tipo, mas também não precisava isso também, né? Não precisava gerar essa consequência, porque aí tu vê uma certa fragilidade no entender o que está se passando. E a criança, ela expõe isso daí, ela expressa isso, né? Pô, um choro... Os adultos, tu olha lá, sei lá, deveria ser colocado isso como tipo assim, faz parte do jogo, tal, bola para frente, ano que vem estamos de novo aí, aquela coisa, né? Mas a criança, ela tem um impacto gigantesco, assim, e ela bota para fora uma frustração, né? E aquilo eu fico sentindo, assim, mesmo que justamente teve uma rivalidade. Aí o Atlético contra o Flamengo numa disputa de pênalti. Foi até, eu acho que 12 pênaltis batidos ali. 21. E eu estava vendo, e a câmera ela ficava tentando pegar justamente as crianças. Então ela mostrava assim, saía o gol do Flamengo, uma vibração, né, um êxtase tremendo, uma gritaria legal. Ao mesmo tempo, né, mostrava a tensão na criança que, obviamente, né, estaria... quando perdeu o pênalti, já ficou com medo. Será que eles vão errar? Aí ficava aquela explosão, assim, né? A possibilidade de frustração, de tristeza, com êxtase, né? Com o máximo da alegria. E aquele negócio ficou a partir do 5º pênalti, eu vou te falar, ficou um troço dramático aquilo ali, né? Eu desliguei o rádio, não consegui. Não tem saúde para isso, não. Não, pois é. E aí aquilo não demorava. Eu falei, não, chega. E eu fiquei olhando e eu estava frio, né? Nessas alturas, nenhum dos dois eu tenho, obviamente, alguma coisa para ficar cobrando, né? E aí eu fiquei analisando isso, sabe? Me gerava, assim, uma sensação assim, eu não quero ver esses que estão agora sendo filmados triste.
Porque, pô, né, que é horrível isso, né? A gente pega um pouco dessa tristeza para nós. Muito mais pega a tristeza do que a alegria nessa hora. Porque justamente tu acaba tendo uma sensação de que, pô, essa dor, eu compartilho da dor nesse sentido aí, sabe? E eu acho que isso, para mim, né? Eu falo né? Não, a alegria não me trazia tanta compartilhamento, mas a tristeza estava ficando sentido, assim, sabe? E eu queria daí reverter, mas não tinha jeito. Um ia perder nessa história, um ia chorar. E eu acho que aí vem esse lado que você está falando, né? Muitas vezes a gente sente essa sensação, né? Mas eu vejo não tanto o regozijo, ele é muito, talvez, mais impactante do que a tristeza em si, entende? Eu fico com essa sensação, a não ser que seja o rival. E o rival, aí o cara já diz, não, peraí, né? Tá, essa criança tem que ser consolada. Mas, nesse caso, os outros realmente têm que sair ali, né, com a cabeça baixa. Mas logo em seguida, né, tem que botar a bola para frente e vamos para a nova tentativa. Né? Sabe que aqui, quando o Grêmio caiu, né, eu fiquei assim, pô, o legal era o antes. Depois que caiu, pô, perdeu a graça agora, né? Agora eles vão voltar, tudo. Até vão ficar alegres, né, por voltarem. Mas aí, no caso, a brincadeira, né, ela estava muito mais em ficar fazendo piadinha da possibilidade de cair. Né? Não, aqui tem 3 anos que o pessoal fica fazendo festa, né? E o outro fica esperando, vai chegar a conta, né? A coisa vai se inverter em algo. Já dizem, né, que o futuro da camisa alvinegra é quase que o mesmo, porque é muita dívida, né? Então, tem esses expedientes. Gente, Tá o legal dessa aula, né, é a gente pensar da seguinte maneira: se você é pai, refletir dentro da educação, de que ela ocorra dentro da ideia de limites e de preparação, né, para o que realmente ocorre na sociedade. Porque o que ocorre na sociedade são os expedientes de fruição de prazer perversos do castigo. Né? Então, a ideia é preparar os filhos o seguinte: olha, se você não vive dentro de limites, você vai encontrar algo monstruoso na sociedade. Monstruoso, assim, porque não é punir pessoas, é fruir prazer, né? E isso, do ponto de vista do direito, é importante também a reflexão, porque, por exemplo, muitos delinquentes, quando encarcerados, né, eles são questionados. Quando você sai daqui, você vai mudar de vida? Muitos dizem, não, eu vou fazer pior. Tá? É muito comum a gente ouvir isso de delinquentes. Né? A pessoa fala assim, não, eu estou sendo muito castigado. Né? Aí, a gente não está entrando no mérito que a pessoa não devesse ser punida, mas é uma reflexão também que se deve fazer para as instituições penais, né? De que as penas precisam ser racionais, a dignidade das pessoas precisa ser preservada para que, efetivamente, o encarceramento seja dentro da proposta de ressocialização. Né? E por que a ressocialização é muito baixa no Brasil? É algo a se pensar. Né? E muitos delinquentes, eles falam, não, eu vou fazer pior. Né? Ou seja, esse é o drama do castigo. Né? A gente brincou aí no futebol, mas tem muito esse sentido. Por que você sempre quer ver o rival castigado? Porque você sofreu a punição, que sempre é desproporcional. E ao sofrer aquilo, você só quer ter a oportunidade de devolver, sempre numa proporção muito maior. Ok? Espero que tenham gostado da aula, né? Tem aqui algumas indicações de filmes. Essas são as nossas referências.
fica aí, né, uma das teorias de Nietzsche, né? Claro, né, não significa que todos nós somos castigadores, né? Mas significa que, diante, né, de algum dano, de alguma dor que a gente tenha sofrido, a gente possa sempre tentar encontrar um caminho, uma alternativa, que não passe por esse expediente, né? Porque se caminharmos para o castigo, ele vai ser sempre desproporcional, porque é algo que foge ao nosso controle, né? É isso. Obrigado pela participação de vocês, obrigado, Alexandre, Bárbara, Rafael. Senti a falta, né? Senti falta hoje do Ricardo, né? Eu estava querendo ele aqui, as Ele não tá. provocações dele. Mas só para concluir, né? Eu tive um aluno, né? Eu gosto de contar as histórias dos alunos. Eu tive um aluno militar e ele falou assim, professor, curioso, né? Eu trabalhei com outro colega de Honda e eu lembro que uma vez a gente teve uma discussão muito séria, ele falando, né, que eles fizeram lá uma abordagem e tiveram que conduzir um adolescente para os procedimentos lá, para medidas corretivas, as instituições, né, para esse adolescente. Ele falou que o colega dele estava tão nervoso naquele dia que pegou o rapaz, né, na viatura, saiu da cidade, foi para a zona rural e colocou o rapaz sentado no formigueiro. O rapaz nu. E ele ficou falando assim, ele ficou tentando entender assim, por que o colega tinha feito aquilo. Eu queria o Ricardo aqui para a gente brincar com essas coisas. Claro, brincar dentro da disciplina, né? Mas é muito dessa coisa, de que justamente assim, essa fruição de prazer, ela pode muitas das vezes atuar como uma compensação de frustrações, né? Você está num dia ruim, você está num mau momento, e aí você tem que tomar muito cuidado, né, de como que aquelas emoções possam te fazer você sair do próprio controle, né? Eu não sou pai, né, então eu fiquei assim, prestando muita atenção no que vocês estavam falando. Eu acho que é muito difícil, né, porque acho que o que um pai quer é justamente dizer para o filho, né, olha, lá fora não é aqui como é dentro de casa, né? Acho que por isso que a gente apanhava muito, né? Não entendia por que estava apanhando, porque a gente sempre vê dos pais aquela coisa do amor, do afeto, do aconchego. Mas é como vocês colocaram, é também o amor, afeto, o aconchego, você preparar, olha, lá fora, quando castigam, é muito severo, né? É algo que não parece ser humano, né? Nietzsche tem uma frase muito curiosa, humano demasiado humano, né? Porque ele trabalhava muito essas contradições. Mas é isso. Obrigado pela presença de vocês, a participação. Valeu. Bom final de Tenham um semana. excelente